Glória a Jesus. Aleluia. O amor de Deus vive em mim. Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia, dormindo sofria. Jesus Santo agora está em glória, junto ao Pai nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo me salvará. Aceita Ele, teus pecados perdoará. Aleluia. Olhes para o céu e comece a clamar o nome de Jesus, faz a gente chorar. Só este nome para te consolar. A paz do Senhor, meus seguidores, glória a Jesus. Já temos dias que eu não consigo assim parar aqui no meu lugarzinho de gravação devido à construção de um templo que vocês, meus seguidores, têm acompanhado. E eu quero agradecer muitos irmãos, pastores, obreiros de outros ministérios que entendem perfeitamente que a obra de Deus, ela é global. O reino de Deus está na terra. Não importa o nome da igreja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, verdadeiramente será salvo. E é o papel dessa igreja, o templo de Deus no Brasil, aqui no litoral norte, São Sebastião, São Paulo. Minha pessoa é o pastor Aldo Cavalcante, pastor regional aqui no litoral norte. Deus tem nos abençoado. Dias atrás eu parava aqui nesse cantinho, orava bastante, depois entrava numa pregação. Eu cantei aqui um hino. Não tenho assim a grande habilidade nos acordes, na afinação da voz, mas quando é isso aqui que canta, quando é isso aqui que louva a Deus, ele recebe, ele aceita. Porque a adoração vem da alma. Glória a Jesus. Amém? Eu quero aqui ler uma palavra que se encontra no livro de Aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, este espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É mais ou menos uma guerra assim, ó. Carne e espírito. O espírito quer fazer a obra de Deus, o que agrada a Deus. A carne não quer. E estes dois se opõem, ó.
essa guerra, ela é 24 horas por dia, sem cessar, todos os dias que você viver na terra. Glória a Jesus. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Na verdade, já somos salvos em Cristo, mediante a palavra. E a própria palavra diz em Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Claro que pelo procedimento, em primeira instância, ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como Senhor e renunciado o pecado, o mundo, e passado pelos procedimentos do batismo nas águas, e tendo agora uma vida nova em Cristo, somos agora reconciliados com o Pai e somos verdadeiramente agora ovelhas do pastoreio de Jesus Cristo. Só que enquanto estamos vivos neste mundo, em parte somos já salvos, em parte já pertencemos a Cristo, em parte pela fé, pela esperança está o nosso nome registrado no reino de Deus. Mas enquanto estamos nessa matéria, aí está a confusão do entendimento de muitos cristãos. Quando nós falamos que somos santos em Cristo, esta santidade não veio de baixo, não veio da terra. Esta santidade, ela ocorre na medida que Cristo nos santificou por meio do sangue. Agora que estamos em Cristo Jesus, somos santificados, purificados e lavados pelo sangue dele. Mas eu quero me colocar aqui é a questão da guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra vai ser constante. Só que você tem agora, primeiramente, um novo nascimento em Cristo. Você agora pertence ao reino de Deus. E agora você já sabe de onde veio a prática do pecado, a prática da iniquidade, que estava te levando ao abismo. Agora você veio para Jesus, está em Cristo, nova criatura é. Somos novas criaturas em Cristo. E por que essa guerra? Na verdade, porque ainda estamos em um mundo terreno, mundo físico. Glória a Jesus. A palavra diz que quando nós, após a morte, nossa alma estando com Cristo Jesus, há de chegar o tempo na obra gloriosa da redenção da Igreja de Cristo. Aquela alma precisa se revestir de um corpo glorificado, um corpo ressurreto. E quem tem o poder de nos trazer a ressurreição, é como Jesus disse lá, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Essa carne pode até ser dissolvida pela terra, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vivificará. Vivificar é dar vida a quem está morto. A alma está em Cristo, viva, mas o corpo tem que ser dissolvido. Veja o mistério de Deus, que o Espírito vivificará o corpo no pó, para que seja agora ressurreto no poder da palavra, a fim de que entre agora a alma, o espírito e o corpo, agora um corpo vivificado, que já não terá mais essa guerra que temos hoje. Nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele é acusador.
Às vezes você termina de estar numa leitura da palavra, louvando a Deus, indo aos cultos, tudo certo. Uma coisinha desse tamanho que a gente descuida, desse tamanhozinho, a gente descuida. No olhar, no ouvir, na ação, nas atitudes. E aquilo termina sendo uma falha, uma falta, algo grave. E de repente você sente um temor de Deus e sabe que tem uma coisa que saiu fora. E só você quem vai poder agora parar, se ajoelhar e clamar e falar: Senhor, tem misericórdia. Só que o tentador, Satanás, ele procura colocar em nosso sentimento que estamos em grandes pecados, para que venha perturbação na mente, para que venha até sonhos pavorosos, de espantos, e às vezes nasce uma tristeza e um vazio. Só que você tem que lembrar, glória a Jesus, que o Espírito Santo, ele está aqui na terra. Glória a Jesus. O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo e está aqui na terra. Ele está na igreja. Não confunda uma coisa com a outra. Ele está na igreja. Não confunda aquele templo lá, tijolo, cerâmica, telhado. Não. Ali é um prédio físico. Ali é uma construção. Ali é uma sala grande. Tem igreja grande, tem salão grande, salão pequeno, templos. O Espírito Santo, ele está na igreja de Cristo na terra. Se existe 1 milhão de irmãos em Cristo, se existe 10 milhões, se existe, como diz aí, de 35 a 38, beirando 40% de cristão no Brasil, isto é evangélico, protestante que renuncia realmente ao pecado, é um número já grande. Essa é a igreja de Cristo. Independente de placas de igreja, as placas vão ficar tudo lá fora quando a igreja subir. Mas aqui está o fundamento, aqui está a veracidade da palavra. Ai dos pregadores que procurar desviar o curso desta palavra. Ai dos pregadores que procurar ser maleáveis para com as suas ovelhas. Se você ama a sua ovelha, meu obreiro, minha obreira, a prova do seu amor pela sua ovelha é usar o cajado. Aqui o cajado, palavra. É com isso aqui que a gente rege a igreja, rege a obreira, rege o obreiro, rege a ovelha. E uma coisa é certa, isso aqui dói. Isso aqui dói. Pergunta para os seus filhos, quando ele vê um cinto, você com uma cinta na mão, um chinelo, por que ele já corre? Porque sabe que vai doer. Mas ali é uma criança. Os atos daquela criança nem sempre é imoral por causa da idade. E nós adultos? O que é que Paulo diz? Quem teme a lei? Paulo diz, o apóstolo Paulo, quem é que teme a lei? Ele diz que quem teme a lei são os devassos, os que não querem seguir a lei, termina temendo a lei, enquanto que a lei é boa para os que andam na luz e para os que se preservam e se respeitam e dá respeito. Isso aqui dói. Isso aqui dói tanto que quando o rapaz perguntou para Jesus o que é que tem que fazer para ser salvo, Jesus sempre respondia com uma pergunta. Jesus, ele respondia sempre com uma pergunta. O camarada quis pressionar Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse: você conhece os mandamentos?
Não matarás, não roubarás, não adulterarás. O rapaz disse, isso aí eu conheço desde a minha infância. Jesus disse, muito bem. Até admirou o conhecimento do rapaz. Jesus deu uma volta e falou, olha, mas só que te falta uma coisa, você conhece todos os mandamentos, mas falta você viver os mandamentos. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus não estava criticando a riqueza, os bens, o patrimônio que o rapaz tinha. Na verdade, a Bíblia diz que o rapaz tinha muitos patrimônios. Acontece que o rapaz apenas conhecia a lei. O mundo está assim de pessoas que conhecem a Bíblia e até se gaba, que já leu 10 vezes, já leu 20 vezes, conhece tudo. Esse tipo de pessoa é um perigo. O negócio não é ler, o negócio é renúncia, praticar. Ninguém anda na lei do Senhor se não renunciar. Se você não renunciar, pouco importa você ter lido 500 vezes. Glória a Jesus. O rapaz lançou como que um deboche para Jesus. Os mandamentos eu conheço desde quando eu era criança. Jesus disse, muito bem, gostei de ver. Então vai lá está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Reparta com quem não tem. Isso é doutrina, isso é amor, isso aqui é a palavra, justiça. O que é que o rapaz fez? Qual foi a atitude dele após aquela doutrina de Jesus? A Bíblia diz que ele muito se entristeceu e saiu da presença de Jesus, deixou Jesus falando sozinho. É assim que está o mundo hoje. O mundo é assim. Glória a Jesus. Evangelho não é fantasia, não é ideologia, não é filosofia e nem é religião. Religião é um caminho, é um dogma, são doutrinas, preceitos que o homem cria como subterfúgio para dizer, no mínimo, que está temendo a Deus. Jesus, quando ele abriu a boca, ele não falou que ele era uma ideologia nem filosofia. Jesus disse, eu sou o caminho. Quem entrar por esta porta, eu sou a porta, quem entrar por essa porta, salvar-se-á. E também ele disse, muito forte, glória a Jesus, eu sou o caminho. Esse caminho é estreito e a porta apertada. Glória a Jesus. Acontece que o povo, quando percebe que tem uma igreja que aperta, que coloca a pessoa numa moinha, igual uma cana, no moedor, a pessoa diz, isso não é para mim não, você está louco? Aí a pessoa olha, e como ele sempre quer estar numa igreja, então ele procura agora uma porta, e é o que mais tem. Não estou criticando. É o que mais tem. Deus está olhando os céus, a terra, ele está vendo todo dia nascendo uma igreja nova, todo dia nascendo uma igreja nova, não temos nada a ver com isso. Porém, Deus quer ver se isto aqui lá dentro está funcionando. Ó, se naquele salãozinho, se naquela casa de família, se naquele barracão, se naquele ônibus que já não funciona mais, mas lá dentro tem uma igreja, já para começar já está cheio de banco. Lá onde fica o motorista já é um púlpito. Seja onde for o grupo que está usando da palavra, se identificando como igreja, duas coisas têm que acontecer lá naquela igrejinha, ou naquela igrejona, ou na igreja. Duas coisas somente, para você identificar se o Espírito Santo está ali. O pastor pode não ser um teólogo, ele pode ser um desdentado, um careca igual eu, um banguelo, ele pode não ter nenhuma presença, sabe, um perfil, traços de fisionomia, ele pode falar muito mal português, mas o Espírito Santo só quer ver se tem duas coisas naquela igreja, seja de madeira, de ouro, de prata,
seja o que for, se estiver usando o nome de Jesus dentro de qualquer recinto e que ali tem um grupo, duas coisas têm que acontecer ali. Se acontecer essas duas coisas, ali é a igreja e o Espírito Santo está ali. Qual seria, pastor Aldo? Primeira coisa, arrependimento. E a outra, o que é isso? Renúncia. Se acontecer arrependimento, aí ainda não basta. Eu posso me arrepender. Quando você começa a pedir perdão a Deus pelos pecados, Ele perdoa. Mas Ele não está satisfeito somente em perdoar, porque Ele quer que haja renúncia. E renunciar é despojar, é arrancar com a raiz o que te leva a pecar, o que te leva a contrariar a palavra de Deus. Se tiver renúncia, a pessoa que entrou naquele salão, naquela casa de família, naquele ônibus, naquele trem, naquela praça, naquele templo, grande ou pequeno, se este ouvido da pessoa ouvir a verdade de Deus sobre o arrependimento pelo que tem feito e a renúncia, que é o mais caro, eu te pergunto, existe renúncia que custa barato? Existe renúncia barato? Eu tenho 68 anos de idade, minha casa, papai pastor, meus irmãos pastores, é uma casa de sacerdote. E desde criança eu aprendi que renúncia custa muito caro. E não é isso aqui, dinheiro não. É porque para renunciar, vê se você consegue enfiar a mão na boca e arrancar o fígado e jogar fora. Arrancar o estômago, o coração e jogar fora. Ninguém consegue. Só se seria louco. Não seria um suicídio. Mas é o tanto quanto ninguém, sabe, quer fazer isso aí. Jesus disse, se a tua mão, meu filho, te faz pecar, ó, faz o quê? Corta ela e joga fora, lança fora, ele disse. Como é que corta isso aí? Não é com facão, não. Aqui, ó. Isso aqui não vai cortar esse braço, vai cortar? Não corta. Mas o conteúdo, o poder da palavra, Jesus diz que a palavra dele é martelo que esmiuça a pedra. João Batista disse que o machado está à raiz da árvore. Aquela que não der fruto é cortado e lançado no fogo. O que é que Jesus fala lá em Evangelho de João, capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que estando em mim, sabe aqueles galhos, as varas que estão ligadas na árvore? Jesus é como a árvore e nós somos as varas ligadas nele. Toda esta vara que está ligada em mim não der fruto, por que não está dando fruto? Que está envolvido com o pecado, com a iniquidade, com os erros, as falhas. Não tem como dar fruto. Então ele disse, toda vara que estando em mim não der fruto, meu Pai, ó, o Pai, Deus, cortará, arrancará, e disse Jesus, e lançará fora, lançará no fogo. Agora, toda vara que estando em mim der fruto, meu Pai limpará. Para que o Pai limpa? O Pai é Deus. Jesus está dizendo, meu Pai limpará toda vara que der fruto. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Quando um crente está na presença de Deus, cheio da graça, cheio da luz, o Espírito Santo, na medida que esse crente pratica a justiça, o Espírito Santo traz mais brancura ainda, mais pureza ainda. E outra coisa que nós precisamos, ele traz mais temor para a gente temer mais a Deus. São poucos cristãos que pedem a Deus para aumentar o temor.
aumentar o temor. Você passa a ter um certo temor em Deus, que agora começa a nascer sede de Deus, desejo por Deus e, resumindo, anelo por Deus. Não tem como um crente ter anelo, desejos por Deus se não tem temor, não existe. Por isso é necessário pedir a Deus para aumentar o temor dentro de você, dentro de nós. Porque com o temor nós passamos a andar na luz e a glória dele resplandece em nossas vidas. A guerra da carne contra o espírito sempre vai existir. Vamos fazer aqui uma comparação. Tem duas feras bravas, terríveis. E você pega uma latinha de alimento, para quem você der o alimento constantemente, aquela fera vai se alimentar, vai crescer, vai ficar forte e vai devorar a outra fera que não está comendo nada, está anêmica, desnutrida. E você nutriu uma fera, e você mesmo foi o causador dessa aqui destruir a outra. E o que é isso? Duas feras, quem é? Aqui está uma, o Aldo espiritual. E o Aldo, isto é, o Aldo exterior, carnal. E o Aldo espiritual, está lá dentro. A alma, o espírito. Lá dentro está uma fera forte. Aqui fora também uma fera forte. Só que a fera lá dentro forte no espírito, na palavra, na graça. E a fera aqui forte, ela está forte na carne. Pronta para pecar, pronta para as impurezas. E uma coisa que está segurando o que é? É a fera que está lá dentro, o espírito, a graça. Aqui fora quer pecar, lá dentro quer Deus. Da onde é que veio a alma? Da onde que veio o espírito de vida? Lá de cima. Da onde que veio isso aqui, essa carne? Da onde veio? De baixo. Aleluia. De baixo. Veja que guerra. Lá dentro nós... A alma que é Deus, a alma que é Jesus, a alma que é o céu. Tem vezes que você vê um crente que ele quer voar. Eu mesmo já chego ao ponto de querer voar. De tanto que eu quero Deus. Isso é a alma, é o Aldo lá dentro. Agora o Aldo de fora, ele não quer, ele quer guerra, ele quer pecar. É uma guerra, meu irmão. Só que a Bíblia diz, quem está em Cristo não peca, porque é nascido de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, como é que você dá esse alimento para a carne, para uma fera? Quer dizer, a quem você mais alimentar vai crescer e vai devorar a outra. O que quer dizer? Se você lê Bíblia, você ora, você busca, você vai na rede social, só vê o que é espiritual, coisas espirituais, são comidas espirituais, ó. Comida espiritual. Quanto mais você comer coisas espirituais, os teus olhos verem coisas espirituais, a sua prática, a sua vida espiritual envolvida com a coisa espiritual, você cresce espiritualmente e você calca, você massacra, você subjuga a carne. A carne quer se levantar, a fera de dentro, que é a sua alma, e o Espírito Santo subjuga. Aí você fica com essa pessoa aí parecendo anjo, cheio da graça, dom de profecia, dom de cura, dom de milagre. Agora, começa a ver o que não presta, começa a se entregar as coisinhas do pecado, aí o espírito vai morrendo, porque não tem alimento, e você dando alimento para a carne. Carne, ela cresce. É assim que está muitos crentes. Sabe aquela fera grandona, carnal, quando chega na igreja está carnal. É um peso dentro da igreja. Até o pastor atingir um grau, só o sangue do cordeiro. Então, ó, dê alimento para a fera do Espírito. Glória a Jesus. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus por todos que têm me seguido, o programa, isto é, o Canal da Bênção. Muito obrigado. Deus abençoe, na paz de Jesus. Um beijo na alma para todos. Glória a Jesus. Amém? Amém.